Meus amigos, quem é fã de X-Men sabe que é uma tarefa árdua e que a gente não tem um minuto de paz. E tendo em vista que os rumos que a Marvel Studios está tomando sejam um pouco duvidosos, ou quem sabe nós fomos acostumados a filmes apoteóticos e a gente está agora presenciando o início de um novo ciclo, a gente fica preocupado como que os X-Men serão introduzidos no universo cinematográfico da Marvel. Muito embora a gente saiba que os X-Men e o Quarteto Fantástico, sem sombra de dúvida, serão as equipes que irão nortear os próximos ciclos da Marvel, a gente precisa pontuar aqui alguns elementos que a Marvel não pode esquecer quando estabelecer os X-Men em seu universo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de 5 elementos imprescindíveis que a Marvel não deve esquecer quando for introduzir os X-Men logo depois da vinheta. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixe a sua inscrição, porque isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Deixe seu like para incentivar a nossa produção de conteúdo de uma forma de qualidade e, consequentemente, o YouTube vai entender que os nossos vídeos são relevantes e merecem ser divulgados para outras pessoas. Então, ative o like, deixe o comentário, sugestões e ative o sininho para não perder toda e qualquer notificação de vídeo novo. É indiscutível que os X-Men abriram as portas, do mercado, da indústria dos filmes de super-heróis lá no início dos anos 2000. Entretanto, com o advento da Marvel, com o universo compartilhado, aquela fórmula estabelecida no universo lá dos X-Men ficou um pouco defasada, ainda mais que o material original foi muito desrespeitado. E agora, com os X-Men voltando à Marvel, a gente precisa pontuar aqui elementos que são indispensáveis para a introdução dos X-Men. E o primeiro elemento a ser abordado são as pautas sociais. Sim, para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, os X-Men nada mais são do que uma alegoria a grupos que são perseguidos unicamente por serem quem são. Quem são vocês? Somos mutantes. E essa caça às bruxas tem que parar agora. Somos pessoas, presidente, não monstros. Independente de nossa aparência ou do que façamos. E aí a gente pode pegar desde questões raciais, étnicas, religiosas, orientações sexuais, são uma alegoria. Os mutantes servem justamente para demonstrar o preconceito que a humanidade possui para todos aqueles que são diferentes de um determinado padrão. E além dessas pautas sociais, dentro desse mesmo tópico, precisa justificar o ódio a essas pessoas com habilidades tão extraordinárias, porque, de certa forma, o público já está acostumado a lidar com seres superpoderosos, tendo em vista que nós temos aí uma franquia estabelecida dos Vingadores, então não seria tão surpreendente presenciar pessoas com superpoderes. Então, a justificativa é que vem lá dos quadrinhos, porque no salto da evolução humana, os mutantes representam a próxima fase da evolução, o próximo estágio da evolução. Não é à toa que eles são chamados de Homo Superior. Por quê? Porque eles desenvolveram habilidades únicas que vão de acordo com a evolução humana. O que isso quer dizer? Que em um período de tempo, em um longo período de tempo, provavelmente os mutantes vão substituir os Homo sapiens comuns, e daí se justifica o ódio e a perseguição dos mutantes. Outro ponto imprescindível que a Marvel não deve esquecer de abordar é que os X-Men não são heróis convencionais. E o que eu quero dizer isso com heróis convencionais? Que eles são um tipo The Boys? Não, não é bem assim. Quando o mundo está em perigo, geralmente nós vemos equipes superpoderosas como o Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, que não é da Marvel, tá? Vingadores indo salvar o mundo. Embora os X-Men tenham participação muito importante em grandes eventos da Marvel nos quadrinhos,
A sua atuação ela é mais focada na descoberta, no estudo e na proteção dos mutantes, porque sim, eles surgiram para justamente proteger aqueles que não sabem lidar com seus poderes, que estão sendo perseguidos, seja pela família, pela sociedade. Então, eles acabam tendo uma visão mais vigilante, né? Monitorando o crescimento da população mutante e as ameaças que podem surgir contra esse grupo. Então, a sua atuação é mais restrita. Tendo em vista que essa atuação é mais restrita e caso não haja um reboot depois de Guerras Secretas, o que eu acho bem provável, caso eles queiram dar seguimento à narrativa, isso justificaria a ausência dos X-Men em eventos importantes do universo Marvel, como por exemplo a luta contra o Thanos, ou simplesmente a Marvel pode fazer um retcon que os mutantes participaram da luta, mas o Xavier, por exemplo, pode ter apagado da memória justamente a presença dos mutantes. E aí a gente vai entrar em outro ponto que a gente vai falar mais pra frente. A origem dos mutantes. Sim, isso precisa ser muito bem trabalhado, muito bem estudado e está de acordo com o que está sendo estabelecido nos cinemas. Nos quadrinhos, os mutantes surgiram por um salto evolucionário. Não é à toa que nós temos mutantes extremamente antigos, desde Magneto, que participou da Segunda Guerra Mundial e participou do Holocausto, ou, por exemplo, a Selene e o Apocalipse, que são mutantes basicamente antes mesmo da vinda de Cristo na Terra. Entretanto, com o advento da tecnologia nuclear, há uma teoria de que justamente essa era nuclear, a radiação, aumentou o crescimento da população mutante. E por conta disso, vários mutantes começaram a surgir de forma desordenada. Chegou um período no universo Marvel que existia tantos mutantes na Terra, que a maioria dos heróis eram mutantes, que precisou ter uma diminuição. E a maneira que a Marvel arranjou para justamente equilibrar esse número de mutantes foi utilizar um surto da Feiticeira Escarlate, em que ela tira os poderes da maioria dos mutantes na Terra. Quando a gente fala do universo Marvel, a gente já tem mutantes estabelecidos aí, tá? A gente já tem mutantes estabelecidos aí, como Namor, e Kamala Khan no universo principal, e nós tivemos aparições do Professor Xavier e do Fera em realidades paralelas. Mas, sem sombra de dúvida, como o próprio Hulk já explicou, que as joias do infinito emitem uma radiação similar à radiação gama, o excesso de uso de joias do infinito na Terra, basicamente quando Thanos dizimou metade da população do universo, quando os Vingadores utilizaram para trazer todos aqueles que foram eliminados pelo Thanos de volta, e quando o Homem de Ferro utilizou para acabar com a ameaça do Thanos de uma vez por todas, esse pico de excesso de energia cósmica, consequentemente uma radiação que basicamente atingiu todo o planeta, todo o universo, sem sombra de dúvidas, pode ser uma justificativa para justamente aumentar a população mutante. Não é que vai surgir mutantes. Podem muito bem existir mutantes aí como Charles Xavier, Magneto, Mística, Apocalipse, entre outros que já existiam, mas com essa radiação, simplesmente novos mutantes estão existindo cada vez mais e o fenômeno vai se tornar global a ponto de que não vai ter como esconder. E é óbvio que a SHIELD ou o Nick Fury sabem da existência dos mutantes e algum evento catastrófico, sem sombra de dúvidas, vai trazer os mutantes à tona e, consequentemente, vai trazer os X-Men para o público, ou a formação deles, e aí a gente vai ter todo o início da mitologia dos X-Men, a sua perseguição, o preconceito, as suas lutas por sobrevivência, porque X-Men é isso, tá, gente? É lutar para sobreviver todos os dias, porque dia sim, dia não, o Instituto Xavier está explodindo, sentinelas estão atacando, grupos extremistas estão planejando a extinção dos mutantes, então os X-Men, a essência dos X-Men é lutar pela sobrevivência e, mais ainda, de uma forma bastante paradoxal, eles defendem aqueles
que os temem, o que na cabeça de alguns mutantes é totalmente aleatório, principalmente na cabeça do Magneto. Desenvolvimento dos personagens. A Marvel tem que aprender com os erros da Fox e não focar apenas em um personagem. Tudo bem que no próprio universo dos Vingadores, o Homem de Ferro foi a cara do universo Marvel durante muito tempo, mas isso não incomodou tanto, pelo menos para mim não incomodou. Quem for fã dos Vingadores aí já vai ser outra opinião. Mas nós vivemos, enquanto fãs de X-Men, durante muito tempo à sombra do Wolverine. Tudo bem que ele é um personagem popular, tudo bem que ele tem um apelo comercial muito grande, não é à toa que ele está voltando em Deadpool 3. O Hugh Jackman conseguiu se eternizar como Wolverine, e eu aposto que se houver uma mudança de ator, eu acredito que vai existir, vai ser muito difícil desassociar, mas o personagem tem que ser sempre superior a qualquer atuação, para justamente evitar que um personagem ganhe mais destaque em relação aos outros. E nos X-Men não existe protagonismo. Todos têm espaço para brilhar. Então, é necessário ter o desenvolvimento de personagem, é necessário ter a redenção, por exemplo, de mutantes que foram esquecidos, como Vampira, Homem de Gelo, a própria Tempestade, que não mostrou um décimo do que ela pode ser capaz, tanto em liderança quanto em nível de poder nos cinemas. Olha, me dá um ódio! Menina, me dá um ódio! Então, o desenvolvimento dos personagens é imprescindível, e justamente para ter esse trabalho em equipe, porque o único filme que nós vimos de fato os X-Men entrosados em equipe foi em Dias de um Futuro Esquecido, por breves momentos, porque eles são treinados, existe um treinamento para isso, para que todos saibam o que cada um pode fazer e o que cada um deve fazer durante uma batalha, para que os poderes ajam de forma combinada. Então, desenvolver os personagens é imprescindível. Isso sem contar que os X-Men não se reduzem só aos membros do Instituto Xavier. Nós temos X-Force, X-Factor, Excalibur, entre outras equipes que podem dar spin-offs, por exemplo, em séries no Disney Plus, que podem culminar futuramente em uma grande ameaça que eu acredito que, se a Marvel aplicar de uma forma correta, como aplicou com o Thanos, e beber lá do X-Men Evolution, podem apresentar o Apocalipse como o vilão principal desse primeiro ciclo dos X-Men, que vai unir todos os mutantes para tentar parar essa ameaça. Eu acredito que essa seja a decisão mais correta e mais segura a ser tomada. Então, o desenvolvimento dos personagens é imprescindível. Antagonismo de ideais. Sim, quando a gente fala em X-Men, sem sombra de dúvidas, nós vamos pensar como o seu vilão principal, o Magneto. No início da sua aparição nos quadrinhos, ele foi visto como um vilão megalomaníaco que queria dominação da Terra, como todo e qualquer vilão. Com o passar do tempo, isso foi sendo lapidado, isso foi sendo mudado e foi sendo justificado. Acontece que o Magneto, ele viu a pior face do ser humano. Então, ele sabe como a humanidade reage àqueles que são diferentes. E ele não quer que a população mutante sofra por isso. E ele sabe que os humanos vão tentar extinguir os mutantes a qualquer custo. Magneto e Xavier, embora sejam antagônicos, não são inimigos. Muito pelo contrário, os dois se respeitam muito, nutrem uma amizade pelo outro muito grande. E mostrar o Magneto como uma visão antagônica, porém realista, a ponto de fazer o público se identificar com os ideais dele, é importantíssimo, porque isso gera empatia com o público, gera identificação, gera questionamento, você se coloca no lugar. Se eu fosse um mutante, eu iria defender aquelas pessoas que querem o meu extermínio, ou eu iria seguir o Magneto para me preparar para uma guerra que é inevitável? A guerra começou.
Então, esse antagonismo de ideias é necessário, essa discussão política, e que, diga-se de passagem, os X-Men da Fox conseguiram trazer diálogos muito importantes, desde a descoberta do Bob para os pais como Homem de Gelo. Dias de um Futuro Esquecido trouxe diálogos primorosos a respeito disso. Enfim, ainda que o Magneto tome atitudes extremistas, porque ele viu a extremidade obscura da humanidade, é importante que quando ele surgir, o que eu não acredito que ele seja apresentado como o vilão principal do primeiro filme dos X-Men no universo da Marvel, até porque ele já foi apresentado como uma ameaça da maioria dos filmes dos X-Men. Deve colocar outro vilão, mas ele vai surgir por aí, e além de ser poderoso, um dos mutantes mais poderosos da Terra, ele tem o dom da persuasão. E ele conseguir, além de persuadir os personagens, os seus ideais, causar esse impacto no público pelo meio da intertextualidade, sem sombra de dúvida, vai ser muito bacana ver essa discussão para além das telas. Bom, eu acho que esses são os elementos que devem conter nos filmes dos X-Men no universo da Marvel, e eu quero saber de vocês, quais são os elementos imprescindíveis que não devem faltar nos X-Men no universo da Marvel. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu espero que você fique bem e até a próxima.